alunos do 801, tudo bem? É, Espero que vocês tenham aí feito uma excelente avaliação aí no decorrer da semana. Agora a gente dá aqui sequência ao nosso material, que seria o capítulo 6, né? E vamos estudar a América Anglo-Saxônica, né? Bom, dessa nossa fonte de conhecimento, né, a gente tem que, basicamente, entender aí a complexidade desse continente americano, né, como um todo, tá? Destacando aí basicamente as diferenças que a gente tem entre a América anglo-saxônica e América Latina, por exemplo, da América anglo-saxônica e também os países insulares, aqueles que são ilhas. É, é bom também vocês terem entendimento, né, sobre a questão dos complexos formados a partir das colônias de povoamento e também da importância dos países desenvolvidos como um todo, né? E no caso, a gente estaria falando aí sobre Estados Unidos e Canadá, né? É, Outra questão também que a gente pode comentar é sobre os fluxos migratórios que acontecem no continente americano, tá? E aí vem aí o destaque para a movimentação das pessoas entre a América Latina e a América anglo-saxônica, tá ok? Dentre outros conhecimentos, a gente também pode estar trabalhando as organizações mundiais em relação às áreas empobrecidas do continente, né? E algumas instituições aí no âmbito geopolítico, né? Econômico e também das partes humanas que vêm para tentar modificar um pouco, né, essa trajetória desses países subdesenvolvidos ou que passam por alguma dificuldade, né, para a sua evolução política, econômica, enfim. Aí a gente tem instituições como a ONU, a OMC, a OTAN, o FMI, o Banco Mundial, a OCDE, enfim. Então, agora a gente começa a trabalhar essa questão da América anglo-saxônica. Então, vamos aqui para frente, que a gente vai falar sobre a formação territorial dos Estados Unidos e do Canadá, que representa exatamente essa formação anglo-saxônica, né? Então, vamos lá. Assim como os outros territórios do continente americano, Estados Unidos e Canadá foram colonizados pelos europeus. Sim, ambos passaram por um grande processo de expansão de suas fronteiras no sentido oeste, marcado por diversos conflitos e batalhas e pela morte de muitos indígenas que viviam nesse território. Bom, ok, e aí a gente tem, na atualidade, né, é, esses países aí, eles ocupam, né, em matéria de extensão aí, os maiores territórios do mundo, né, é, que basicamente se estende aí por quase metade de todo o continente americano, ok? Estamos falando de Estados Unidos e Canadá. Então, vamos falar aqui sobre o processo, né, dessas 13 colônias que aconteceram ali, do processo de expansão territorial dos Estados Unidos. Então, hoje, né, esse território nos Estados Unidos da América, ele teve uma colonização lá que vai acontecer no século XVII pelos ingleses, franceses e espanhóis, tá? Portanto, né, a gente teve aí a colonização inglesa que basicamente foi hegemônica nessa área da América anglo-saxônica, né? Então, essa formação territorial, ela vem aí com a fundação das 13 colônias britânicas, no caso, aí, vindo a partir da Inglaterra, né? Que seria do litoral atlântico até os montes Apalaches, tá? Que fica ali também na parte leste, né? Leste quase para central do território americano. Então, essas 13 colônias, elas vieram se organizando como uma base, né, dentro de um autogoverno, e a Inglaterra tinha uma autonomia política e administrativa perante esses colonos que ali se instalavam, tá? Que desenvolviam esses territórios nas colônias, as atividades agrícolas, as atividades manufatureiras, tá? E basicamente o círculo comercial interno, tá?
E aí, na parte acadêmica, também foram surgindo, como diz aqui, as primeiras escolas e universidades do território estadunidense. Cada colônia possuía seus próprios governadores, que eram nomeados pela coroa inglesa. Os salários desses governadores eram pagos por esses colonos e seus poderes eram limitados à própria colônia. Já a metrópole possuía o monopólio do comércio, o que significa que as colônias podiam comercializar apenas com a metrópole. Aí, nos anos de 1756 e 1763, ocorre a Guerra dos Sete Anos, né? E aí você tem a Inglaterra e a França disputando a posse dos territórios na América do Norte. Coisa que vai se estender ali até para o Canadá, né, que depois vai absorver aí a província de Quebec. Mas daqui a pouco a gente chega no Canadá. Então, a Inglaterra ela vence, né, mas decidiu aí fazer uma cobrança em cima dos prejuízos dos colonos, né, aumentando aí as taxas, os impostos e também as leis que trariam aí a redução da liberdade na colônia, tá? E aí, obviamente, que esse povo que estava lá, os colonos, eles vão se revoltar contra a metrópole inglesa e aí a gente tem o processo de independência dos Estados Unidos, que se instala aí em dia 4 de julho de 1776, século XVIII, né? Que eles rompem, né, esse pacto colonial e promulgam aí, né, proclamam a independência dos Estados Unidos. Bom, aí esse desenvolvimento territorial, né, vai acontecer com as disputas armadas, né, com a compra de territórios vizinhos, com um acordo político, né? Então, são fatores aí que a gente vai entender para a formação desses processos da identidade ali, não só dos habitantes, como do território dos Estados Unidos, tá bom? É, Depois dessa independência, né, vem aí uma ideologia em cima de um destino manifesto que eles chamavam, né? Então, esses norte-americanos, né, eles começam a iniciar uma expansão territorial, né, que acaba acontecendo, fica conhecida como Marcha para o Oeste. Então, só baixando aqui no mapa para vocês entenderem, você tem aqui as colônias montadas, né? E a Marcha Oeste, eles vêm do leste americano para o oeste, conquistando o território até chegar ao Oceano Pacífico. Então, saem do Atlântico em direção às margens do Atlântico, em processo de dominação até chegar às margens do Pacífico. Tá? Beleza. Esse processo expansionista foi marcado pelo genocídio dos povos indígenas, né? Porque aí, à medida que eles iam colonizando novas terras, né? Dominando novas terras, é, 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 eles iam anexando os territórios e, obviamente, né? As riquezas naturais dali não eram cedidas facilmente pelos indígenas. E aí, naquele momento, eles acabam extinguindo diversas tribos nesse contexto, ok? Vamos seguir. Para garantir uma ocupação, né, a ocupação das terras do Oeste, foi instituída em 1862 a Lei de Povoamento, ou Homestead Act, política que se baseava em oferecer um lote de terra por preços baixíssimos para famílias de europeus que aceitassem ocupá-las e cultivá-las por no mínimo 5 anos. Com isso, uma grande quantidade de colonos europeus foi atraída para os Estados Unidos. Essa nova ocupação trouxe a necessidade de implantar modernos sistemas de transporte, as ferrovias, né, possibilitando o escoamento de mercadorias e pessoas. Então, assim, né, foi um facility criado, né, no oferecimento de lotes de terra por preços baixíssimos, né, a fim de que de ocupação e de cultivo, né? E para que essas pessoas ficassem ali durante 5 anos. Isso aí foi realmente um grande atrativo. E, obviamente, isso aí vai alavancar o crescimento evolutivo, né, dos transportes, né, que aí vai gerar as ferrovias que vão interligar todas essas áreas nos Estados Unidos. Tem aqui um texto, né, para a gente comentar. Deixa eu ver aqui até onde a gente vai. Formação, ocupação canadense. Ok, vamos lá. Então, esse textinho, né, A Verdadeira História de Pocahontas.
A maior parte das pessoas conhece a história de Pocahontas por meio de um filme de animação de 1995, em que ela é retratada como uma princesa de uma nação indígena norte-americana que vive um romance com um almirante inglês chamado John Smith, durante o conflito entre os nativos e os colonizadores. No entanto, essa versão é muito diferente da história real. Na verdade, Pocahontas nasceu em meados de 1595 e era filha do chefe da aldeia Powhatan, que liderava um grupo indígena no litoral do atual estado da Virgínia. O verdadeiro nome da garota era Matoaka e Pocahontas era um apelido depreciativo que significava criança mimada. De acordo com registros, ela teria salvado o inglês John Smith de ser morto por seu pai em 1607, época em que ela teria apenas 10 anos de idade. John era um dos colonos que foi raptado pelos Powhatans, mas Pocahontas convenceu seu pai de que matá-lo atrairia o ódio dos colonos. A partir disso, e alguns outros episódios, o Powhatans teria feito um acordo de trégua com os colonos europeus, mas, ao contrário do que é contado, John Smith e Pocahontas nunca tiveram um romance, né? Então, de forma interessante, né? Como às vezes a parte hollywoodiana, né, dá um sentido romancista, né, para essas histórias, né? Mas aí agora vocês conhecem, através dessa leitura, a verdadeira história, né? É, é, então, era realmente na ideia de proteção do seu povo em relação, se mata um dos colonos, né? Claro que surgiria o ódio ali, e esse pessoal viria provavelmente poderia até extinguir aquela civilização, né? Essa parte tribal. Vamos lá. Estados Unidos isolados estados isolados dos Estados Unidos. E aí a gente tem, né, tem como citar, vocês só vão passar uma vista, o Alasca, né, que ele fica, na realidade, no Canadá, deixa eu ver se não tem um mapa aqui mais preciso, mas fica mais acima lá, ele fica depois do território do Canadá, quase não, né, fazendo fronteira com a Rússia lá, através do Estreito de Bering, né, é, então, o maior estado dos Estados Unidos, no entanto, é o menos povoado devido às suas condições climáticas. No Alasca é muito frio, né, pessoal? Está separado fisicamente do restante do país pelo Canadá. Quando foi comprado do Império Russo em 1867, grande parte da população estadunidense não concordou, pois acreditava-se que o Alasca era somente uma região gelada e inóspita. Entretanto, posteriormente descobriu-se a presença de petróleo na região e hoje o Alasca é o maior produtor de petróleo do país, com grande significado, né? E o Havaí, todos conhecem muito bem o nome, né? Um dos 50 estados que compõem os Estados Unidos, né? Sendo o último a ser criado em 1959, a partir de um plebiscito. Localizado no Oceano Pacífico, é o estado mais afastado em relação ao restante do país, a cerca de 3.000 quilômetros de distância. É formado por 8 ilhas principais e mais uma série de atóis e ilhotas gerados por atividades vulcânicas. Possui alguns dos vulcões mais ativos do mundo, como é o caso do Kilauea. É, Havaí, inclusive, que tem uma história, né, em relação à Segunda Grande Guerra Mundial, com a base de Pearl Harbor, né, que foi atacada pelos japoneses. Mas isso aí a gente vai falar futuramente, né, é, é, sobre essa Segunda Grande Guerra Mundial. Territórios não incorporados dos Estados Unidos, né? Atualmente, aí, os Estados Unidos possuem 13 territórios não incorporados que são controlados pelo país, mas não são considerados estados, né? E aí a gente tem como falar Porto Rico, Guam, Ilhas Marianas do Norte, Ilhas Virgens dos Estados Unidos, Samoa Americana e Ilha Wake, né? Em 6 territórios. Vamos seguir aqui. Então, os habitantes dos territórios não incorporados são considerados cidadãos naturais do país. Podemos seguir aqui, ó, a formação e ocupação do território canadense. Bom, o Canadá, né, também passou por um processo de colonização. Em 1497, os ingleses também chegam para dominar as atuais províncias Nova Escócia, Terra Nova e Labrador, né? E anos mais tarde, os franceses também alcançam essa região, tomando o território do seu domínio colonial na região próxima ao Rio São Lourenço, que está aqui, ó, essa região aqui. Fundando a província de Quebec.
além dos conflitos com os povos indígenas que habitavam a região, fazendo com que fossem dizimados pelos colonos. A ocupação do Canadá foi marcada por diversas disputas entre franceses e ingleses pelo domínio do território. E aí, com o fim da Guerra dos Sete Anos, foi assinado o Tratado de Paris, por meio do qual a França cedeu seus territórios no Canadá para a Inglaterra. Com isso, o território foi formalizado como pertencente à coroa inglesa, mas com o Ato de Quebec. Foi permitido aos franceses que permanecessem na região da província de Quebec, com seu idioma, seus costumes e suas leis. Isso explica o fato de o Canadá atualmente possuir o francês e o inglês como línguas oficiais. Interessante, né, pessoal? O Canadá, assim como os Estados Unidos, também promoveu uma expansão para o oeste e, ao mesmo tempo, para o norte. A descoberta de jazidas de ouro, aí entra toda a parte, né, dos recursos naturais, obviamente, a política de povoamento, né, de migração europeia também. E na mesma parelha dos Estados Unidos, a construção de ferrovia, né, integrando os territórios conquistados. Tá? Então, com o objetivo dessa integração, o Canadá, para defender a região das invasões dos Estados Unidos, os ingleses permitiram que a província canadense, duas províncias, Nova Brunswick e Nova Escócia, tornasse uma única federação. Assim, 1º de julho de 1867, a confederação, né, a gente tem a data aí comemorada da independência do Canadá, né, que aí você tem a formação da Confederação Canadense, embora se tratasse apenas de uma independência política, né, e a independência do país mesmo, ela se completa em 1931 através do Estatuto de Westminster, tá? Vamos ver aqui, ok. Então, finalizando a nossa aula de hoje, né, a gente complementa aqui, né, a divisão administrativa do Canadá, né, por 10 províncias e 3 territórios, né, aí as províncias tendo maior autonomia, né, aqui fala sobre os 3 territórios, né, Yukon, territórios do Noroeste, Nunavut, a, a ocupação do território a 60 graus de latitude, né, a oeste da Baía de Hudson, né, a Baía de Hudson está aqui, né, ela aqui, tá? Embora ocupem aproximadamente 40% do Canadá, os territórios canadenses abrigam apenas 3% da população total do país. Fechando nossa aula, o povo Inuit, né, são os povos que ocupam tradicionalmente as regiões do Ártico, né, nada mais são ali que os esquimós, né? São chamados aí de Inuits do norte do Canadá, Alasca e Groenlândia. Habitam essas regiões desde 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Eles também são conhecidos como esquimós, mas esse termo se tornou pejorativo, pois significa comedores de carne crua. A alimentação inuit é baseada com carne na pesca, geralmente de focas, ursos e baleias. Como vivem em locais com temperaturas muito baixas, costumam comer carne defumada. Veste-se com peles de urso e raposas, porém costuma utilizar os pelos voltados para dentro para garantir o melhor aquecimento. Os famosos iglus de gelo são construídos apenas para as viagens de pesca e caça e são feitos com grandes blocos de neve compactados dispostos em forma de espiral, acomodando até 20 pessoas em seu interior. Na verdade, iglu significa casa, mas geralmente os inuits moram em casas de madeira. Para se locomover nas espessas camadas de neve, eles utilizam trenós puxados por cães de raças, né? Malamute, do Alasca e Husky. Em 99, uma parte do território canadense foi reservada para os inuits, tornando-se o território Nunavut, que no idioma inuit significa nossa terra. Então, é só para falar, né, que antigamente eles até habitavam, né, moravam nesses iglus, mas com o processo de globalização, né, hoje eles têm aí a energia elétrica, as casas de madeira, né, e no processo de evolução. E utilizam basicamente os iglus para a questão da caça, da pesca, né, para essa utilização por apenas uma pequena temporada. Pessoal, então, por hoje ficamos aqui. Na próxima aula, tá, aqui nós falaremos sobre as áreas de altas latitudes, né? As regiões dos círculos polares. Tá bom? Grande abraço para vocês. Até a nossa próxima.